bem com vocês? Aqui é o Pro Everson novamente, Pro de Matemática. E a gente vai estar vendo ainda o assunto de Geometria Analítica. E a gente vai estar falando sobre equação reduzida da circunferência e equação geral da circunferência. Exercício da bandeira, exercício 11, dá pra gente explanar em cima dessa fórmula. A fórmula para vocês, eu não vou denotar ela, né? A gente vai diretamente entender quais são essas partes aqui e observar como que a gente poderia aplicar esse tipo de fórmula dentro do exercício da bandeira, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quando vocês fizeram a bandeira, a circunferência, ela tem um centro. Esse centro, ó, vai refletir em x e vai refletir em y. Então, o centro ele tem as coordenadas. Então, se a gente observar a fórmula reduzida ou a fórmula também geral, ela refere-se a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Observando essas letras aqui, essa forma algébrica aqui, a gente entende que é o seguinte, ó, que a e b, tanto a como b, que se refere-se à fórmula, elas são as coordenadas do centro. Ela faz parte da coordenada, ou seja, eu vou substituir as coordenadas do centro da circunferência. E o R aqui pra gente, ó, é o raio. Então, observando lá a circunferência que vocês fizeram na bandeira, a gente tem que em x ele tem a coordenada 10 e y coordenada 7. Então, a gente tem que o ponto aqui, ó, se a gente for ver, o centro da circunferência é igual a 10 em x e 7 em y, que nada mais é que AB, ou seja, na circunferência, na fórmula, na equação da circunferência, A e B quer dizer pontos ou as coordenadas do centro, onde A é o x do centro e o B o y do centro. Então a gente já observou aqui, vocês teriam que ter observado essas coordenadas e já saber que 10 e 7 faz parte da coordenada aqui do centro. A partir daí vocês vão ver essa setinha aqui, ó. Se eu não me engano, no exercício está mais para cima, mas ele tem um R lá, então a gente tem um raio aí, ó, raio de 3,5. Então, na bandeira de vocês, a gente também já conhece o raio 3,5. Então, o que acontece? Esse raio é o que origina a circunferência, né? Então, a partir dele, eu coloco no centro e com a abertura no tamanho dessa medida do raio, eu crio a circunferência de diâmetro tal. Então, ou seja, depende do raio, que o meu diâmetro vai ser tal, o dobro desse raio. A partir daí, eu só pego os valores que eu determinei aqui nesse exercício e substituo na fórmula. Então, a primeira parte é o seguinte, ó. Por que essa fórmula existe? Para a gente classificar o seguinte, ó. Essa circunferência é composta de inúmeros pontos, ó. Se eu pôr um ponto aqui, refletir em x e refletir em y, aí eu vou ter valores de y e x. Se esse ponto que eu estou marcando aqui, eu substituir na fórmula que eu vou encontrar, der o mesmo valor que o raio ao quadrado, der a igualdade aqui, o ponto pertence à circunferência. Então, essa circunferência nada mais é o quê? A gente faz essa equação, é para determinar os pontos que pertencem à circunferência. Então, assim, se houver um ponto aqui, se eu tenho as coordenadas em x e y, se eu substituir aqui não vai dar igualdade. Então, eu já sei que esse ponto não faz parte da circunferência. Então, equação reduzida da circunferência ou equação geral é para determinar, ou seja, provar que aquele ponto faz parte da circunferência. Ou seja, de uma parte desses arcos aqui, se a gente for dividir. Aí, substituindo, eu tenho o seguinte, ó, que x menos a. Eu já sei que o centro valida. Então, sempre A e B são as coordenadas do centro. Eu já vi aqui através do meu desenho que o centro é 10 e 7. 10 em x e 7 em y. Então, menos 10 ao quadrado mais y menos. O meu B aqui, ó, vale 7 ao quadrado igual ao raio, que eu já sei que é 3,5. Então, 3,5 ao quadrado. Eu só vou resolver aquele último ali, então vai ficar assim, ó. X menos 10 ao quadrado, mais y menos 7 ao quadrado, que é igual a 3,5 ao quadrado, vai dar 12,25. Então, o que acontece aqui, ó, pessoal? A partir desse momento aqui,
eu escrevi uma equação reduzida, ó. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Equação reduzida. Aí é o seguinte, mas e como que faz então a equação geral? A equação geral é o mesmo processo, ó. Como eu estou falando da mesma circunferência, para mostrar do mesmo exercício, vou pegar os mesmos valores. Então vai ficar, ó, x menos 10 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado, que é igual o raio, que é 3,5 ao quadrado. Se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo a reduzida. A diferença entre a reduzida e a geral é que eu vou desenvolver esses produtos notáveis. Então aqui vai ficar, ó, x menos 10 ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 20x mais 100 mais y ao quadrado menos 14y mais 49, que é igual a 3,5 ao quadrado, vai dar 12,25. O que acontece aqui? Praticamente a nossa fórmula, ela vai ficar, eu vou colocar ela em ordem e vou igualar a zero. Então a equação geral, a gente iguala sempre a zero. Então vai ficar x ao quadrado, vou colocar o y, deixa eu colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, esse 2 ficou meio estranho, deixa eu pegar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar o x, né, menos 20x, aí eu tenho menos 14y, eu estou colocando em ordem algébrica aqui, né, na forma que se encontra, eu tenho 100 mais 49, vai dar mais 149, esse 12,25 eu vou trazer para o primeiro membro, então vai ficar menos 12,25, e vou igualar tudo a zero. Aí praticamente está terminada a equação, mas a gente vai simplificar ainda mais aqui. Então vai ficar x ao quadrado, só tem ele, mais y ao quadrado, menos 20x, menos 14y, mais 149 menos 12,25, né? Vai dar 136,75. Que é igual a zero. Então, terminado isso aqui, o que aconteceu? Consegui determinar a equação geral da circunferência, tá bom? Então esse exercício da bandeira era simplesmente você descrever a equação reduzida, que é a substituição dos seus valores do raio e do centro, né, as coordenadas do raio, e determinar aqui como uma apresentação simples. E a equação geral é você desenvolver os produtos notáveis, tá bom? Então tá aqui o exercício 11. Quem não fez, uma boa para tentar entender, né? Porque são exercícios que podem ser caracterizados como vestibular, a parte do Enem, e é importante a gente estar entendendo isso aí. Bom, então a fórmula da circunferência é simples de estar entendendo. Lembrando que R é raio e A e B são os valores referentes às coordenadas do centro, tá bom? Então, até a próxima explicação, até mais e uma boa resolução de exercícios aí. Tchau, tchau.